Diogo, nesse terceiro bloco de slides que você apresentou e discutiu com o pessoal, você falou sobre desempenho. Nós já falamos do financiamento misto, sobre a questão da captação ponderada. Agora vamos conversar um pouquinho sobre essa questão de desempenho. Pelo que eu entendi, desempenho está relacionado ao desempenho de indicadores, né? Acho que tem alguma pequena confusão nessa história, porque os indicadores são muito mais indicadores de programa do que indicadores de desempenho. Acho que essa é uma crítica que o Conasems vem fazendo já há algum tempo em relação a isso. Mesmo porque o Conasems não é muito favorável a esses programas verticalizados que costumam fazer os seus processos de planejamento fragmentados e a desconsiderar que esta ponderabilidade da expressão política dessas políticas de saúde depende do território, né? Então, desempenho é uma situação que a gente precisa ainda evoluir bastante para poder compreender isso melhor. Mas está dado que nós temos hoje 7 indicadores, né? Para poder fazer esse desempenho, nós pactuamos da tripartite 7 indicadores, né? Esses indicadores, deixa eu ver se aqui eu consigo, você vai me ajudando a lembrar essas questões todas aqui, tá certo? O primeiro deles é sobre mortalidade infantil, é isso? Não, a gente pode separar em blocos e cada bloco com seus indicadores, começando pelo saúde da mulher, né? Dentro da lógica de saúde da mulher, para ficar mais fácil o entendimento. São as 6 consultas no pré-natal. Né? Então, consultas médicas de pré-natal. Exato. Tá ok. E a gente sabe que pré-natal é feito pela atenção primária de saúde, pela atenção básica, né? Nós sabemos disso. A não ser que seja um pré-natal de risco, aí vai para a especialidade, enfim. Mas, de qualquer maneira, o pré-natal normal, né? E que pré-natal não é doença, gestação não é doença, né? Pré-natal normal é uma situação que a gente tem que ponderar isso com muita responsabilidade. O que nós estamos ponderando a respeito do pré-natal normal? Que a gente gostaria muito que todas as gestantes fizessem pelo menos 6 consultas médicas de pré-natal. Isso aqui é o que a gente espera, certo? Então, e eu acho que o país não está muito longe disso, viu? Eu acho que nós estamos bem próximos. Então, o gestor municipal tem que ficar bem atento porque uma coisa é a média nacional, né? A outra coisa é como é que isso está se desempenhando no seu município, né? Se o registro está sendo feito da maneira correta. Então, outra coisa importante que a gente está observando, né, é que muitas vezes o município faz a opção por encaminhar todas as gestantes para atenção especializada. Quando ele faz isso, o pré-natal da atenção primária de saúde fica reduzido. Exato. Certo? Então, isso é uma questão importante. Mas aí está mudando o modelo de atenção. Mas está mudando o modelo de atenção daquilo que está pactuado como modelo de atenção da atenção primária de saúde, da atenção básica, desde que foi criada a atenção básica. Exato. Né? Que aponta a necessidade que o pré-natal seja feito pela saúde da família, por uma equipe de saúde da família, e não por especialidades. Né? Exato. Então, na verdade, esta mudança de modelo, esses indicadores aqui de desempenho, e se isso aqui vai, de alguma maneira, angariar um pouco mais de recurso para o município, o gestor municipal tem que ficar atento em relação a isso, não é? Porque se tiver um modelo de atenção que não fala a favor de um pré-natal no saúde da família, você está correndo o risco de diminuir a quantidade de financiamento que você tem lá. Exatamente. Não é isso? Por mais que seja algo dado, é uma indução reforçando esse preceito básico do que está dentro da atenção básica, né? Reforçando. E você sabe que não dá para culpar só o gestor municipal de uma situação como essa. Às vezes a gente vê alguns estados que criam esses ambulatórios especializados, né? E aí acabam facilitando a entrada desse pré-natal, e isso acaba desestruturando, competindo com a atenção primária, com a nossa atenção básica, né? Em relação a isso. Então isso é uma questão que o gestor tem que estar bastante preocupado, né? E não é muito difícil levantar esse dado, é? Não. Na verdade, os dados preliminares, claro que tem uma questão muito de registro no momento, mas os dados preliminares eles acabaram trazendo um pouco de preocupação porque estavam muito abaixo do esperado, do que a gente vê no território. Então tem uma questão que naturalmente ela está relacionada a registro, ponto. Mas por mais que tenha essa questão relacionada a registro, nós temos em alguns lugares, a depender da conformação da região e das referências, essa situação de encaminhamento da atenção básica e não do cuidado feito na atenção básica como
protagonista. E esse indicador ele se propõe justamente a isso, né? A uma reanálise dessa situação, né? Para que olhe e realmente diga, não, essa responsabilidade é da atenção básica, quando for um caso que, obviamente, não seja de risco. Né? Qual que é o segundo indicador? Ainda dentro da saúde da mulher, a gente pode trazer a consulta odontológica da gestante, né? Que é um indicador que... Consulta odontológica, né? que é um indicador novo. No pré-natal também, né? No pré-natal. É bem importante salientar que cada um desses indicadores, ele possui uma ficha de qualificação, né? Com detalhamento, com regras. O Ministério publicou esse documento, é um documento que ele é vivo, então ele pode e deve ser reavaliado. Então, isso tem que ficar bem claro, porque muitas vezes você olha, consulta odontológica, mas é todo mês, na verdade é um marcador, né? Então, isso que eu quero entender um pouco melhor, porque eu fiquei um pouco na dúvida a esse respeito. O que significa um bom indicador de consulta odontológica no pré-natal? Aquela consulta que começou, que eu faço, eu ponho a gestante na cadeira de dentista e faço um diagnóstico dela, e isso significa que já tem consulta de pré-natal com odontologia? Então, só fazer o diagnóstico é o suficiente para isso? Não, é pelo menos um início. Então não tem nenhum tratamento completado, nada disso. Por enquanto não existe necessariamente, isso. não. Então, na prática, sim, é só uma questão de inclusão, né? Exato. Então, a equipe tem que ficar atenta para poder incluir as gestantes no seu programa de saúde bucal. Exato. E aqui nesse indicador tem uma situação que está sendo muito levantada pelos apoiadores, que é nem toda a equipe de saúde da família tem saúde bucal. Nós temos uma cobertura considerável de saúde da família, mas não tão considerável de saúde bucal. Ela sempre está correndo atrás, né? Sim. É bem importante deixar claro que quando a gestante ela é indicada como gestante dentro do sistema de informação, por mais que ela seja atendida em outra equipe dentro do município, esse atendimento vai contar. Porque lembra que quando nós falamos do cadastro, a gente falava do registro unívoco daquele indivíduo. Como é um registro unívoco, esse mapeamento e essa vinculação, ela consegue ser dada. Deixa eu ver se eu estou entendendo. Eu tenho 3 unidades básicas de saúde, mas eu tenho dinheiro no meu município para ter apenas um equipe odontológico. Então está aqui o equipe odontológico. Este equipe odontológico ele vai servir de referência para esta equipe onde ela está instalada, para essa equipe que não tem, e para essa outra equipe que não tem. Então, este número de atendimento que é feito aqui vai valer aqui para essa equipe, esse número de atendimento que é feito aqui vai valer para essa equipe aqui, é isso? Exatamente. Então, evidentemente, equipes que não têm equipe de saúde bucal vão ter um certo prejuízo, porque na prática vai acabar dividindo por 3 esta ação aqui, desta equipe aqui, tá certo? Isso naturalmente vai acontecer. Mas, por outro lado, tem que ficar bem claro que por mais que uma paciente vinculada a essa equipe ou a essa seja atendida aqui, vai ser contabilizado. Para que não caiam no erro de, porque a pessoa é gestante, vincular ela a essa equipe só porque aqui tem saúde bucal e aqui não, né? A gente vê muito desse tipo de situação. Agora, o mais importante dessa história toda, o que é pra gente o mais importante dessa questão toda? É que quando a gente coloca que tem que ter consulta odontológica no pré-natal, é porque nós sabemos que problemas orais acabam desencadeando problemas de abortamento, problemas de desenvolvimento do feto, problemas de outras doenças que são complicadíssimas, né? E que podem alterar, inclusive, o prognóstico, transformar esse pré-natal de um pré-natal normal para um pré-natal de risco. É por isso que a gente faz esse tipo de acolhimento da gestante com consultas odontológicas. Não é uma regra simplesmente para poder aumentar a captação de dinheiro. Né? Tira isso da sua cabeça. O que é mais importante aqui é a saúde da gestante. É diminuir a nossa mortalidade infantil. É diminuir a nossa capacidade de gerar pré-natal de risco. É isto que a gente tem que pensar quando a gente pensa em trazer a boca para dentro do corpo. Né? Na prática é isso que a gente está fazendo. Né? Então, fica um alerta aqui para os gestores nessa perspectiva, né? Talvez fosse interessante você começar a pensar a longo prazo, né? Como é que eu posso equipar essas outras equipes minhas? Porque na prática, o que eu estou construindo com isso não é uma questão de financiamento, é uma questão de cidadania e saúde nesse processo. Tá claro isso? Muito bem. Qual é o outro indicador? Vamos apagar isso aqui só para a gente continuar. Qual é que é o outro indicador mesmo? O terceiro é a realização de teste rápido, né, de sífilis e HIV, na gestante também. Esses 3 indicadores são relacionados ao pré-natal. Sífilis e HIV. Isso.
É só sífilis e HIV ou são as outras infecções? Nesse momento, sífilis e HIV. Sexuais, infecção sexualmente transmissível. Nesse momento, especificamente, sífilis e HIV. Lembrando que nós tivemos uma edição muito grande recentemente na realização de teste rápido de sífilis e HIV no âmbito das unidades básicas de saúde e por aí vai. Eu vou aproveitar o gancho, Marcos, desse indicador para falar o que eu já havia mencionado sobre o artigo 9º da portaria dos indicadores, da 3.222, que é a que fala do fornecimento de insumos e treinamento. Esse indicador ele se encaixa muito nesse artigo. Por quê? Nós sabemos que alguns problemas, a depender do território, na distribuição de insumos, como o teste rápido, ou até mesmo de treinamento para a realização do teste rápido, acontecem. Então, o CONASEMES, desde cedo, na discussão tripartite, pontuou isso com o CONAS e Ministério, e por isso que nasceu aquele artigo 9º. Né? Tá. Então, esse tipo de testar aqui não significa necessariamente passar por exame laboratorial, pode ser o teste rápido. É prioritariamente o teste rápido, porque é o que está no alcance da equipe e do âmbito da atenção básica no município. Tá. E porque laboratório, embora seja também de atenção básica, já está. É uma outra lógica, porque, por exemplo, se eu tivesse aqui o exame de sífilis e o exame de HIV, eu pessoalmente seria um pouco contra esse processo. Por que eu seria contra? Porque na maior parte dos estados, quem faz esses exames laboratoriais é o estado. Isso. E não o município. Aí como é que o município, se o estado não funciona, como é que o município pode ser penalizado nessa questão? Por isso que o foco está no teste rápido. Nós tivemos um debate na construção inicial, uma possibilidade de consumir dados da parte ambulatorial para ajudar nesse somatório. Mas os sistemas de informação CIA, SH, vocês sabem que tem uma limitação tecnológica. Então é o teste rápido, que é o que está ao alcance das equipes do registro no sistema de informação e a realização. Como é que é mensurado isso se está escrito lá naquele documento do Ministério? Mas a princípio é assim, eu tenho que ter uma meta, a minha meta é fazer com que toda gestante... Isso. Aliás, é um absurdo, né? Você imaginar uma gestante que vai fazer um pré-natal e você não vai fazer o exame de sífilis dela, nem de HIV. Acho que tem outros exames que são extremamente importantes, por exemplo, como a hepatite C também, eu acho que não é uma coisa muito tranquila de você deixar de lado assim não, né? De qualquer maneira, teste rápido é o que é pactuado nesse momento. Exato. Só para finalizar essa parte dos 3 indicadores relacionados ao pré-natal, é muito importante, e aí nós sabemos que tem N situações que ocorrem, mas é muito importante, se vocês forem olhar a ficha de qualificação, ela tem alguns marcadores que é, por exemplo, dados do SINASC, porque por vezes, né, pode acontecer da equipe lá vincular apenas uma gestante. Então, todos os 3 indicadores vão ser misturados em cima de uma gestante. Mas, na verdade, ela tem 10, só que registrou uma gestante apenas. Então, para evitar esse tipo de deturpação da informação, para que simplesmente se alcance um resultado por uma questão financeira, tem esse marcador, né, do SINASC, né, para saber quantas pessoas, em média, nascem ao ano naquele município. É um parâmetro para a gente entender, né? É um parâmetro para que tenha um dimensionamento correto. Né? Então, bom, esses são os 3 principais indicadores, nesse momento, pactuados para poder trabalhar a questão das gestantes. Eu acho que isso é vital nessa história toda. Aqui trabalha, se você fizer uma análise sanitária dessa questão, você vai ver que nós estamos trabalhando a mortalidade infantil em todos os seus componentes e a mortalidade materna em todos os seus componentes. Sem contar que também a gente está trabalhando essas questões crônicas como HIV, né? Exato. E esses 3 indicadores, se forem analisar a ficha quando fala do parâmetro e da meta, vocês podem ver que o parâmetro geralmente vai ser 80%, 90%, porém a meta ficou em 60%, até 50%. Porque é um início, como foi falado anteriormente, e gradualmente ela vai subindo até que nós possamos chegar no parâmetro que é o que é dado pela literatura, né, e pelas boas práticas. Tá, ok. O 4º indicador, qual que é? É relacionado à saúde da mulher, que é a cobertura de sítio patológico, que é um indicador super conhecido. Né? Ok. Nós estamos falando de câncer de colo de útero. Exato. É isso? E acho que isso é uma questão importante para a mulher. Né? Nós hoje perdemos muitas pessoas nesse país porque fazem diagnóstico tardio. Eu vou dizer mais uma coisa. A gente tem o hábito de coletar esse exame e muitas vezes não fazer o exame. Isso é uma das coisas que está acontecendo nesse país com muita frequência. Então, o apoiador tem que ficar atento a isso. Por que é que esses exames estão sendo coletados na equipe e não estão sendo realizados?
Ou Isso quando, é ou importante. quando é realizado, o resultado vem tardiamente, 8, 10 meses depois, como a gente já presencia, infelizmente, em alguns casos. Aí o resultado do exame às vezes vem depois que foi feito a terapia neoplásica, eventualmente se a mulher estiver tendo algum problema em relação a isso, né? De qualquer maneira, isso aqui é extremamente importante, não tenho a menor dúvida disso, isso aqui é uma questão extremamente importante. Eu ainda tenho uma certa dificuldade de entender isso como desempenho da atenção primária de saúde, entendeu? Mas eu acho que isso aqui é importante de fato, né? Acho que a gente precisa, se nós pactuamos isso como um indicador, como uma meta a ser melhorada nessa situação, para poder qualificar o nosso desempenho, a gente tem que de fato ficar prestando atenção nisso. O gestor deve fazer um diagnóstico completo disso, né? Verifique inclusive, e aí isso é muito importante, isso que o Diogo falou, a gente tem o hábito de não tomar muito cuidado com as informações que nós produzimos na nossa unidade. Então, isso é muito importante, quer dizer, eu preciso gerar a informação com qualidade para essa informação gerar dados depois e esses dados serem utilizados no processo de planejamento. Se o município não toma cuidado com a geração dessas informações, se essa informação não está sendo bem capturada lá na ponta, como a gente costuma dizer, então nós temos um problema em relação a isso. Este exame é um exame que traduz muito essas questões de dificuldade de sistema de informação. Isso foi trabalhado, foi discutido em relação a isso? Foi. Nós estamos, tanto que esse indicador, se forem observar, a meta tem 40%. Foi a menor meta que tem. É estranho colocar uma meta de 40%. É óbvio que nós queremos muito mais do que isso. Mas existe uma dificuldade muito grande, primeiro, na captação da informação, no entendimento do fluxo de trabalho, né, para que a gente possa depois ter os desdobramentos e gradualmente aumentar essa meta. Lembrando que esse indicador, inclusive, ele está na pactuação interfederativa, né, desde sempre, mas tem um problema grande, porque tem uma diferença entre a coleta e a execução, que é no nível ambulatorial de média complexidade, com as peças, envio ao laboratório. Então, no âmbito da atenção básica, foi dimensionado essa coleta, mas como o Marcos falou, não é porque foi coletado que o problema está resolvido, né? É justamente o gestor olhar isso como um indicador importante para as ações no território e saber como está se dando esse processo e como isso está refletindo na qualidade de vida da mulher. Exatamente, quer dizer, deixar de pensar simplesmente na perspectiva financeira e pensar na lógica da saúde como direito de cidadania. Conta para mim, qual é o quinto indicador? O quinto indicador está relacionado à saúde da criança, que é a cobertura vacinal da poliomielite e a aplicação da pentavalente. É só polio e penta, né? Isso. Obviamente, a partir do momento da pactuação, a primeira pergunta que veio, que foi que não é à toa que tem um artigo 9 da portaria, vai ter penta para aplicar, então por isso que tem essa amarra de... Tem duas questões para serem colocadas aí em relação a isso. Primeiro, que muitas vezes o Ministério tem dificuldade de comprar essas vacinas porque o mercado não produz essas vacinas em número suficiente. E às vezes você fica na fila aguardando a produção até que isso atrasa de fato essa questão. Então, essa é uma situação. A outra situação tem a ver com a logística. Exato, distribuição. Né? E aí, na logística, tem vários problemas em relação a isso, né? A primeira delas é a distribuição para o Estado, né? A capacidade que o Estado tem de ter câmaras frias para poder preservar essas vacinas, porque às vezes isso é complicado, em alguns estados isso é bastante complicado. Então, ele tem pequena quantidade em estoque, e às vezes você tem um gasto esporádico maior e aí aquele estoque zero, você tem uma dificuldade de acessar essas questões. Todas essas questões estão ponderadas e pactuadas, que essas alterações vão, vamos dizer assim, importar na avaliação desse indicador. Exato. Né? E para isso nós contamos muito com feedback, inclusive da ponta. É óbvio que nós temos que, até setembro desse ano, organizar como que vai se dar o trâmite dessa informação no caso de ocorrer esse tipo de dificuldade, mas esse feedback da ponta vai ser muito importante, vai ter que ter uma formalização, uma avaliação, óbvio, mas é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo, porque nós estamos num país continental. Exatamente. A realidade do Amapá, às vezes, é diferente do Rio Grande do Sul, né? Então não vai ser homogêneo, né? E para isso a gente precisa de uma interlocução muito efetiva com os COSEMs e os apoiadores na nossa rede como um todo. Em relação ainda a este quinto indicador,
uma das coisas extremamente importantes que você que está viajando bastante e os apoiadores têm que verificar em relação a isso é, de fato, se isso está acontecendo, esse problema de logística ou de falta, seja o que for a razão, esteja acontecendo, isso tem que ser notificado no âmbito regional oficialmente. Então, por exemplo, a CIR, que tem um problema de abastecimento de qualquer imunoderivado que estão relacionados à nossa questão de desempenho da atenção primária de saúde, a CIR tem que fazer um documento explicitando isso. Não tem vacina de tanto a tanto, tá certo? Para quê? Para que, de fato, isso aqui depois não seja penalizado ou o município ou a equipe que, enfim... E isso é um problema muito sério, né? Antigamente, quando a gente tinha 6 vacinas só, né, no nosso calendário vacinal, era possível você fazer essa vacinação e mobilizar toda a população, as pessoas iam menos ao centro de saúde. Agora, é mais difícil fazer isso, né? Isso. A gente tem 26 vacinas no nosso calendário vacinal entre crianças e adultos, né? Isso faz com que, na verdade, a população acaba utilizando o serviço mais vezes, ou não, né? Até porque tem que ir mais vezes, acaba perdendo uma ou outra situação e temos uma baixa cobertura por conta disso. Nós temos uma situação também de organização dessa informação, né? Todos os apoiadores com certeza sabem do CPNI, da migração, do registro do imunizado no âmbito da atenção básica, porque não se vacina só na atenção básica, né? Para o SUS-AB, que é um pleito antigo da entrada da informação da atenção básica toda ser feita por um mesmo sistema, ainda é algo que vem se arrastando. Então nós temos a questão de informação também que está dentro dessa situação de cobertura. Nós teremos até agosto desse ano para mensurar isso. E se for o caso, falar, olha, esse indicador nós queremos pactuar para que seja pago na totalidade, porque nós temos problemas aqui, aqui e aqui. Né? Mas essa é uma avaliação que vai ser feita posteriormente. De qualquer maneira, o apoiador tem que estar atento em relação a isso. O 6º indicador? Os 2 últimos indicadores são relacionados a doenças crônicas. O primeiro é relacionado ao hipertenso. No caso, seria a aferição de pressão arterial dentro de um semestre, para aquele hipertenso. Pelo menos uma aferição de pressão arterial. Aferição de PA por semestre? Isso. Agora, de que população eu estou falando? A população... De todos os hipertensos? Todo hipertenso identificado no sistema de informação. Tá bom, então quando eu estiver lá no meu cadastro, né, a hora que eu estiver fazendo o cadastro pleno... Nesse caso não é o autodeclarado, nesse caso é o identificado pelo profissional de saúde, seja o médico ou enfermeira. Ela vai fazer a marcação que aquele paciente ele é hipertenso. Tá bom, mas eu tenho como separar isso no sistema de informação? Tem porque tem marcador específico de acordo com o CID ou CIAP. A partir do momento que você faz a indicação ou coloca na aba de problemas e condições crônicas... Tá, isso aqui vai ser no SUS-AB, é isso? Isso. E aí é muito importante, isso tem que ficar bem claro. O SUS-AB está totalmente preparado para essa identificação. Os municípios que optaram por utilizar um sistema privado, né, do mercado, ou mesmo que o próprio município produziu, municípios maiores têm muito disso, não tem problema algum, é discricionário da gestão. Porém, esse modelo de dados que é gerado para envio no nível federal, ele tem que estar totalmente adequado a isso. Ou seja, o sistema tem que dar possibilidade do profissional. Como é que você chamou isso na sua apresentação? É o TRIFT, que a gente fala de TRIFT, né? O modelo é o LED enviado mediante TRIFT. Pensem na geração de informação dentro de uma planilha de Excel. Foi um português bem claro, né? Eu vou gerar informações de dados estruturais dentro da planilha de Excel. Importo e mando o governo federal. Eu vou fazer um parênteses aqui, contar um pouquinho de história. A gente que é mais usado assim como gestor, né? Eu me lembro de uma vez fazer uma reunião numa unidade básica de saúde para saber como é que estava funcionando e tudo mais, e, enfim. E eu me lembro bem que, assim, naquela unidade, eles tinham uma regra que era a seguinte: nós vamos medir, para poder medir pressão aqui, das 4 até as 4h20 com a dona Terezinha. Se a dona Terezinha estiver, tem medição de pressão. Se a dona Terezinha faltar, não tem medição de pressão. É das 4 às 4h20 da tarde. Tudo bem? Isso é uma aberração gigantesca, né? Aí eu falei, mas como assim? E se o cara tá com dor de cabeça, tá passando aqui na frente, eu falo, olha, dá uma olhadinha na minha pressão, o cara tá prestes a ter um AVC, porque tá com pressão alta. Não, só volta aqui às 16 horas, porque às 16 horas que eu vou poder me ligar. Aí o cara sai,
dá meia dúzia de passos, leva um susto e tem um AVC na frente da unidade. Quantas vezes já aconteceu isso? Então a gente tem que estar muito cuidado com relação a essa questão, né? Porque, embora seja uma coisa meio banal, né? Medir pressão é uma coisa bem banal, não é? Isso é importante, né? No processo de qualificar a atenção necessária para esse paciente, porque às vezes ele está um paciente de risco, está passando pela unidade ali, está querendo ver uma situação e eu não tenho nada a ver com isso. Isso aqui não... Ou então está com pressão alta, né? Não, aí chega lá queixando assim, eu estou com pressão alta. Não, vai lá no pronto atendimento, porque aqui na unidade você não pode medir a pressão. Inclusive nós estamos no momento, quando nós vemos de analisar a ficha de qualificação que foi publicada, saiu um manual também de registro, seja no PEC do ESUS, seja na coleta de dados simplificado para quem não tem conectividade, ou seja no modelo, para ver o que o Ministério está considerando. Por exemplo, quais profissionais que eles estão considerando. Porque à medida que nós identificarmos necessidades de remodelação, de como essa informação está sendo captada, quando nós vemos como representante de vocês e até pelo feedback dos apoiadores, nós vamos pautar isso com o Ministério da Saúde. Bom, e o último indicador? O último indicador talvez seja o mais polêmico para quem vive a saúde, né? Que é a solicitação do exame de hemoglobina glicada, né? Que aí tem o foco para o paciente diabético. E aí tem que fazer um parênteses desde o início com relação a esse indicador. Naturalmente é um indicador que ao olhar nós perguntamos de imediato se nós estamos medindo desempenho com isso, né? Solicitando o exame de hemoglobina glicada. O pedido de indicadores para os crônicos, que são o 6º e o 7º, não foram feitos pelo Ministério da Saúde. Foi o próprio CONASEMS que induziu. Vocês devem apresentar algo nesse sentido. Porém, qual foi a dificuldade? Qual a informação que a gente consegue mensurar para saber como está sendo acompanhado o diabético e o hipertenso? E historicamente nós falamos muito da hipertensão e diabetes, mas por não necessariamente estar vinculado a uma habilitação em média e alta, isso acaba se perdendo um pouco, né, naturalmente. Então, por mais que sejam indicadores até certo ponto frágeis nesse sentido, é uma indução inicial para algo que a gente ainda tem a buscar. Isso tem que ficar bem claro. Só lembrando que a hemoglobina glicada significa, na verdade, assim, eu observo como é que foi a evolução da diabetes nesse usuário, né, nesse paciente. Isso. Então, se ela tiver alta, significa, mesmo que eu tenha uma glicemia de jejum baixa num determinado momento, mas se a hemoglobina glicada estiver alta, significa que ele tem uma diabetes em desenvolvimento acontecendo e que naquele momento ela está normal, mas... Tá certo? Então, por isso que é importante essa questão aqui. A outra questão que eu fico preocupado em relação a isso é que, mais uma vez, assim, isso aqui depende na maior parte dos laboratórios estaduais, né? Isso. Então, presta atenção, apoiador, estas questões têm que ser muito bem relatadas no âmbito da CIR, tá certo? Se, por exemplo, uma coisa é a solicitação, né, que é feita pela equipe de saúde da família lá na unidade básica de saúde. A outra coisa é, de fato, esse exame ser realizado e isso significar a minha interferência na evolução daquela diabetes, daquele usuário que está com problema. Isso é mais importante para a gente. Com certeza. Então, o que a gente sabe aqui sobre essa questão de desempenho é que tem indicadores, esses indicadores estão mais relacionados às questões programáticas do Ministério do que ao próprio desempenho da atenção primária de saúde, mas é um bom começo. Acho que são indicadores importantes, né? São indicadores que precisam ser de fato trabalhados, isso mostra uma certa responsabilidade e a gente tem que aprimorar essa questão. Vale dizer que em alguns outros países esse indicador de desempenho tem uma outra realidade totalmente diferente, né? Que inclusive o próprio CONASEMS está se incumbindo de fazer uma discussão um pouco mais profunda a esse respeito. Tem que ficar claro, como já foi mencionado anteriormente, que durante esse ano de transição 2020, vai existir uma imersão, uma análise dentro das ações, o que nós podemos propor de indicadores para 2021, 2022, troca desses indicadores atuais e por aí vai. E aí poder realmente trazer ainda mais qualidade para essa avaliação, né? Se você, apoiador, não trouxer essas questões que estão relacionadas à produção desses indicadores, os problemas que eles tiverem, na CIR vai rolar como se não tivesse acontecendo nenhum problema. Então, a nossa responsabilidade regional, nesse momento, está bem ampliada em relação a isso. Muito cuidado em relação a essa questão de desempenho. Tudo bem? Ok. Ok.